Eu estou lá embaixo, degrau alto. Estava olhando um carro. Tem que vir de sal. Só que aí tem um pra baixo, assim, que é o bate no meio. Aí fica aqui, ó. É a caixa aqui. Tem que escrever melhor coisa. Aleluia! Bom dia, graça e paz. Cumprimente seu irmão com alegria nessa manhã. É uma alegria estarmos reunidos aqui para adorar ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor, exaltar o seu santo nome. Aleluia. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pelo teu extraordinário amor. Obrigada, Senhor, porque podemos encontrar refúgio debaixo das tuas asas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guarda. Tu és aquele que nos abraça, aquele que nos levanta, aquele que nos sustenta. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. O Senhor é aquele que nos coloca numa posição de mais que vencedores. Ah, Jesus, é por sua causa, que estamos aqui nessa manhã, Deus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Ah, Senhor, aumente a sua consciência nessa manhã da presença de Deus. Aumente o seu foco agora na palavra, na presença, no Senhor. Jesus, 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 Jesus. Diga o nome dele, Jesus, Jesus. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Aumenta a nossa consciência do Senhor Jesus. O Espírito Santo, vem, traz paz, alegria, o fruto do Espírito em nós, ativado, Senhor. Espírito Santo, vem sobre as nossas mentes nessa manhã. Espírito Santo, aumenta a consciência da tua presença, Senhor. Aumenta em nós a consciência do teu grande, extraordinário amor por nós. Que todos nós aqui nessa manhã possamos nos sentir amados, guardados, protegidos, guiados por ti, Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Oh, tão grande amor, tão grande amor. Ah, Jesus, Jesus. Senhor, abre os nossos olhos, a nossa visão, que possamos ver o seu amor sendo derramado sobre as nossas casas nessa manhã, sobre a nossa família. Oh, Pai, sobre aquele amigo que nós temos orado, sobre aquelas pessoas que nós temos intercedido, que possamos ver agora, ver o teu toque, o teu amor, a tua proteção. Oh, Jesus, a tua palavra diz que tão grande é o teu amor, extraordinário é o teu amor. Toda a humanidade pode encontrar um refúgio à sombra das tuas asas. Toda a humanidade pode encontrar refúgio à sombra das tuas asas. E nós, como igreja, nessa manhã, nós queremos orar por toda a humanidade nessa manhã. Deus, nós temos intercessores aqui nessa manhã. Nós temos um povo que ora, um povo que clama a tua igreja, uma igreja de oração. E nós, crendo no tão extraordinário amor de Deus, nós levantamos as nossas vozes nessa manhã em oração, Pai, em clamor pela nossa nação e por todas as nações da terra. Em nome de Jesus, nós queremos orar para que toda a humanidade se refugie debaixo da sombra das tuas asas. Oh, amado Deus, Deus que ama, Deus que provê, Deus que cuida, Deus que protege, Deus que protege, Deus que guarda, Deus que cuida, Deus que protege. Nós clamamos ao Senhor nessa manhã, nós oramos ao Senhor. Tu és o Deus que abre portas, o Senhor é Deus que fecha a porta, o Senhor é Deus, soberano Deus, que governa todas as nações da terra. Diante do teu nome, todo joelho se dobra. Tu és aquele que governa, o Senhor governa, o Senhor governa. A tua voz, quando é direcionada, nada pode deter, nada pode parar. Pergunta ao Espírito Santo nessa manhã, pelo que você deve interceder hoje, pelo que você deve orar nessa manhã. Peça ao Espírito Santo para trazer o seu coração nessa manhã. Para quem você deve orar nessa manhã? O Senhor quer guardar, o Senhor quer livrar. Debaixo das asas dele há refúgio, há refúgio, há refúgio, há proteção. Ah, Jesus, o teu extraordinário amor manifesta nessa manhã. Ah, Jesus, 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 Jesus. Para onde o Espírito Santo está guiando a sua mente nessa manhã? Abra sua boca, fale, declare a palavra, declare vida, o livramento do Senhor. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Senhor. Toda a humanidade pode encontrar um refúgio à sombra das tuas asas. Toda a humanidade, toda a humanidade, toda a humanidade, toda a humanidade pode encontrar refúgio à sombra das tuas asas. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Senhor, Jesus. Senhor, oh Deus, eu sinto hoje uma unção de intercessão aqui nessa manhã,
de orações intercessórias, de algo que o Senhor quer mover e movimentar através da oração da sua igreja, da oração do seu povo. Então, o que vier à sua mente nessa manhã, ao seu coração, ore, clame ao Senhor, interceda, ore. Se você pensar lá no Afeganistão, lá na Rússia, lá na China, ou pensar lá na sua escola, ou no seu trabalho, alguém vier à sua mente, ore por essas pessoas essa manhã. Ore por essas pessoas essa manhã. Toda a humanidade pode encontrar um refúgio à sombra das tuas asas. Oh, Jesus, nós oramos nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus. Porta, Jesus. Abre a porta, Senhor. Oh, Deus. Todas as nações que estão em guerra. Senhor, tem pessoas desesperadas, pedindo um prato de comida nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, movimenta essa terra. Movimenta, Senhor. Movimenta, Deus. Movimenta os governos. Movimenta, Senhor. Movimenta, Deus. Movimenta, Jesus. Oh, exército de anjos nessa manhã, guiados agora para trabalhar em favor da tua igreja, em favor do teu povo, Deus. Oh, Jesus. Ah, Senhor, quantas pessoas desesperadas nessa manhã, Pai. Oh, o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor cuida, o Senhor provê. A tua igreja, Senhor, eu oro pela tua igreja, pelos pastores lá de longe, Senhor, que estão orando, Pai, se posicionando, pedindo ajuda, o socorro dos servos, como igreja, como corpo de Cristo. Oh, Jesus, envia o teu socorro, Deus, envia o teu socorro, Jesus. Envia anjos de Deus, como uma parede protetora agora nessa manhã. Nenhum mal sucederá, nenhum mal. A tua igreja se posiciona nessa manhã, Jesus. Tu és aquele que abre portas, e o Senhor é aquele que fecha a porta para proteger o teu povo, para guardar a tua igreja nessa terra, Pai. Nós nos unimos em oração, Senhor. Nos unimos em oração, ó Deus. Oh, Jesus, queremos ver o que o Senhor vê. Orar orações que estão, Pai, de acordo com o seu coração nessa manhã, Deus. Oh, Deus, o que o Senhor deseja para essa terra, Senhor. Queremos orar orações condizentes com o Senhor, orações alinhadas com a tua vontade, ó Deus. Oh, Jesus, orações alinhadas com a tua vontade, ó Senhor. O Senhor ama todos os povos da terra. Jesus comprou todos os povos. Jesus comprou todos os povos da terra. Jesus comprou todos os povos da terra. Todos custaram um preço de sangue, preço de dor, preço de lágrimas. Jesus comprou todos. Ah, Jesus. Oh, Senhor, esconde toda a terra debaixo dos teus braços, ó Deus. Envia o socorro do céu, Pai. Céus abertos, céus abertos sobre a Palestina nessa manhã, Jesus. Ouve o choro dessa mãe.
comprou todos, o Senhor comprou todos, o Senhor comprou todos com sangue. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor não desampara aquele que ora. O Senhor não desampara o quebrantado de coração. Ah, Senhor. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Deus, quão extraordinário é o teu amor. Toda a humanidade pode encontrar um refúgio à sombra das tuas asas. Toda a humanidade nos ensina, Espírito Santo, a fazer orações alinhadas com a tua vontade, ó Deus, alinhadas com o desejo do teu coração. Nós, a tua igreja nessa terra, queremos trazer o teu reino, mas às vezes temos corações egoístas. Deus nos ensina a orar o teu coração, o que o Senhor vê para essa nação, o que o Senhor vê para essa humanidade, o que o Senhor vê para o meu colega de trabalho, o que o Senhor vê para minha família, o que o Senhor vê para minha casa, o que o Senhor vê para este lugar, o que o Senhor vê para Fale, o que o Senhor vê para Esplanada, o que o Senhor vê para Belo Horizonte, o que o Senhor vê, Deus. É isso que queremos orar, é isso que queremos orar, Senhor. O que o Senhor vê, Deus, o que o Senhor vê, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, para onde o Senhor quer nos colocar, para onde o Senhor quer nos levar, Senhor. Onde o Senhor quer nos colocar, é para lá que nós queremos ir, é onde eu quero estar, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, oh, onde o Senhor quer, onde o Senhor quer a Fale, onde o Senhor quer que a nossa voz chegue. Onde, Espírito Santo, onde o Senhor quer que a vossa Fale chegue, onde o Senhor quer que a Fale chegue, é lá que nós estaremos, é para lá que nós vamos, Espírito Santo. Onde o Senhor quer que os nossos filhos vão, onde o Senhor quer que o Davi vá, onde o Senhor quer que a Maria Clara seja, a Ana, o Dudu, onde o Senhor quer que as crianças estejam, o Miguel, o que o Senhor sonhou, meu Deus, é para lá que nós vamos, Senhor. As nossas gerações estarão alinhadas, 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 alinhadas com o Senhor, com a tua voz, doce Espírito Santo. Nós não andaremos perdidos. Nós temos aquele que nos guia em toda a verdade. Ah, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Que no decorrer dessa semana, orar, você pergunta ao Senhor, Deus, o que está no seu coração para eu orar nessa semana, para eu pedir, para eu interceder? Que o seu coração pulse aqui dentro do meu coração. Que eu veja como o Senhor vê, que eu ouça o que o Senhor tem ouvido, o clamor das pessoas, a oração das pessoas, e ajude essas pessoas, e ore junto com elas, e reforce isso com elas, em nome de Jesus. Nós nos colocamos na brecha nesta manhã, como uma igreja cheia do poder de Deus, que ora, que sabe que tem um Senhor no céu que responde. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Oh, Espírito Santo, continue orando no decorrer do louvor. O Senhor vai trazer à sua mente orações específicas. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, bababachura, canta, bababachura. Oh, Jesus, 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 Jesus.
vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face e espanto o peso da glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer você no meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, contra alguém é você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz ser você, tomar o meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas, toda vez é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte, e muitas vezes tiram outro pra lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, no espanto, com o peso da glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer você, que vai em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas, a porta dentro é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer você, não vai em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a dentro é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir.
Fale para o seu irmão assim, aleluia. Aleluia! Como é bom ter vocês aqui nessa manhã adorando o Senhor, amém? Nós vamos declarar o nome de Jesus, amém? Amém? Obrigada, Jesus. Ah, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome. Declare nessa manhã sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, só agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre as escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, no santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, no santo nome Jesus. Meu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Meu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas,
trevas incendiar. Aleluia! Quando você não souber o que falar, declare o nome de Jesus, amém? Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome. Aleluia! Obrigada, Jesus. Aleluia! O Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Por tão grande amor. Por tão grande amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, florescerá algo acontecer. Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, florescerá algo acontecer. Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, fale nessa manhã, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A perceber o seu amor comigo. E mesmo sem me abalar, porque o amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Para ser pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A perceber o seu amor comigo. E mesmo sem me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor me permanecerá. Uma ainda que os montes se movam,
Oh, que verdade maravilhosa e poderosa. Tudo pode sair do lugar. Tudo pode desabar, mas o amor dele por nós permanecerá. Obrigado, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Enquanto nós declaramos essa verdade tão poderosa, você pode entregar com alegria seus dízimos, suas ofertas nessa manhã. E nós vamos declarar a palavra. Pegue seu envelope nessa manhã. Nós temos declarado a palavra e temos visto um movimento acontecendo. Se você tem testemunhos, se você tem testemunhos, tem algo a declarar, a contar para nós, nos conte. Nós queremos celebrar com vocês, amém? Nós vamos declarar a palavra, logo depois a Luísa tem o testemunho para contar. Amém? Nós vamos celebrar com a Luísa. Como é que celebra, gente? Aleluia! Vamos declarar a palavra nessa manhã. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Pode entregar seus dízimos com alegria, suas ofertas, semeando na casa do Senhor. Tem tudo a ver com Ele. Ele sempre é um outro dia. Tem tudo a ver com Ele. Agradece o amor por mim. E mesmo sem me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Ele sempre é um outro dia. Tem tudo a ver com Ele. A cruz é pelo seu amor por mim. E mesmo sem me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Luísa, vamos celebrar com a nossa amada nessa manhã o que o Senhor tem feito na vida dela, amém? Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Aqui é mais para
assim, que a gente tem vivido muito o sobrenatural de Deus. E semana atrasada, eu viria na semana passada, no domingo passado, dar o testemunho, mas não pude vir. Aí, semana atrasada, eu recebi um telefonema pela manhã. Eu iria à academia, mas estava muito frio, falei assim, vou ficar mais um pouquinho em casa. Aí o telefone tocou, era aquela chamada que você, às vezes, quer dizer, normalmente a gente não atende, porque não tem nome, mas só que eu fiquei, não vou atender, mas aí o Espírito Santo diz, atenda. Aí eu atendi, era uma pessoa que eu não tinha contato há 25 anos atrás, lá do Tribunal de Contas. Aí ela me diz, procurei seu contato por todos os meios. Aí eu sei que não foi correto, mas lá no tribunal ela foi pelo Facebook, olhou meu nome, aí perguntou, dentista em Sabinópolis, Luísa, não conseguiu. E lá no tribunal ela deu o jeito e conseguiu. Que ela falou assim, dia 20, isso e era, não sei se era 16 ou 17, aí ela falou, dia 20 vai fechar a folha de pagamento, e você ainda não fez o censo, né, não preencheu do IPSENG, eu nem estava sabendo. Ela falou assim, agora é a última, é a repescagem. Aí deu o nome e tal, eu vi que era, né, pessoa conhecida mesmo, e a gente conversou bastante, aí eu resolvi e fui lá. Cheguei, foi como a pessoa falou, procura tal pessoa. Eu procurei, aí dei o nome, falei, Maria Lúcia e tal. Aí a pessoa me atendeu bem, falei assim, que era minha amiga, a pessoa que atendeu falou assim, ela é minha amiga, vou te ajudar. Aí me levou numa sala, a sala estava vazia, não tinha ninguém, porque já tinha tá quase terminando. Aí ela falou assim, eu vou tentar para você. Aí foi, o negócio não dava, e eu lá quietinha esperando, assim, vai dar certo, vai dar certo. Aí ela falou, consegui. Aí depois é que eu vi que ela achou que a Maria Lúcia que eu estava falando, era amiga mesmo dela, entendeu? E aí eu não sei porquê, eu falei com ela, é tal Maria Lúcia, ela não é aposentada, que a amiga dela é aposentada, ela trabalha, ela está na ativa, e ela me ligou falando, aí graças a Deus deu tudo certo, e eu vejo assim, dia após dia, o sobrenatural acontecendo. E sempre, é lógico que acontecem as coisas assim, o inimigo querendo te atacar, mas sempre eu vou aqui no Lucas 10:19, eu amo demais, e aí a gente consegue, com o Espírito Santo, né, na nossa vida. Muito bom. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, é maravilhoso, e sabermos de uma intervenção 3 dias, né, Luísa, antes de fechar o prazo, é o que a gente tem declarado, e como isso fortalece não só a nossa fé, mas o nosso posicionamento em Deus para tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Queria compartilhar com vocês alguns avisos. O principal é sobre o batismo. O que acontece, irmãos? Nós fizemos contato com o espaço que onde a gente vai fazer realmente o nosso batismo, deixando tudo certo. E aí, quando a gente foi checar, né, faltando uma semana, a proprietária falou assim, olha, vocês me desculpem, porque quando fala que é igreja, automaticamente eu pus no domingo, vocês tinham pedido realmente o dia 2, e eu separei para vocês o dia 3, pediu 1000 perdões. Então, eu sei que a gente tem feito levantamento, principalmente com a família dos batizantes, porque queremos fazer uma festa, então passou para sábado, 23 de agosto. É algo que saiu do nosso controle, né? Infelizmente aconteceu, mas quem sabe lá já está mais quente, o inverno mais declinando, a piscina mais, assim,
proveitosa para os nossos jovens, adolescentes, né? E até para o pastor que vai batizar, para ele não virar uma pedra de gelo também. Acho que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Ganhamos mais tempo. Então, igreja é uma convocação, é um dia de festa. Sábado, dia 23, né? Eu tenho colocado no grupo da igreja lá. Queria só compartilhar com os irmãos que existem algumas coisas que saem do nosso controle e a gente simplesmente quer realmente viver o melhor de Deus para nós. Então, ficou sábado, dia 23, essa alteração que a gente tem aí do batismo, tá bom? Tem outro aviso aí que eu tinha colocado? Não? Então, eu queria compartilhar com vocês a ação que a Leonida e o Renato, os nossos coordenadores, né, os pastores de nossa missão fizeram. Pode soltar o vídeo aí que eles trouxeram para a gente, e aí vocês vão ver um pouquinho do resultado lá. Foram arrecadados R$767 e foram compradas 446 fraldas, mais 37 avulsas, além de cesta básica, saco de batata, roupas e calçados. Prestação de contas e o culto. Então, nós vamos fazer essa campanha constante, vamos adotar ali o lar, vamos deixar depois ali, né, fixado no nosso quadro de avisos. Então, sempre que você quiser participar, então, R$ 767,13, 483 fraldas geriátricas, uma cesta básica, um saco de batata, além de doações de roupas e calçados. Glória a Deus, né, você faz parte disso. Aleluia. Aleluia. Vamos abraçá-los e acolhê-los. Isso para nós é uma honra. O Senhor nos tem chamado nesse mundo para fazermos diferença. Hoje é o 4º domingo do mês e nós encerramos a série do mês de julho sobre a palavra que o Senhor nos tem dado, que é de autoridade. Então, a Luísa citou aqui, vamos para o nosso texto. Lucas capítulo 10, verso de número 19. Lucas, capítulo 10, verso de número 19. Diz assim o texto: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Semana passada nós vimos sobre a base de um cristão. O que é a base? É o alicerce. O alicerce é aquilo que segura, é aquilo que sustenta. E vimos que a palavra de Deus é a autoridade, é a base que nos concede autoridade, é o alicerce que segura a nossa fé, é como se fosse um trilho que nos dá segurança para nós andarmos em uma direção. Então Deus deixou estabelecido na sua palavra o trilho. Mas hoje eu queria falar para vocês, e eu queria quebrar um paradigma no meio cristão, porque o que nós vamos aprender hoje é que o poder de Deus reside no nome de Jesus e não em nós. E esse é um erro muito comum que nós muitas vezes incorremos na nossa vida. Muitas pessoas conhecem o nome de Jesus, mas infelizmente conhecem como um símbolo religioso. Mas para quem crê, o nome de Jesus, ele é muito mais do que um símbolo religioso. Ele é uma chave de autoridade no mundo espiritual, aonde as coisas acontecem em primeiro lugar.
Jesus não nos deu um nome para citar em nossas orações de uma forma decorada, bonita e utilizada com estilo, sabendo exatamente a parte como se fosse algo dentro de um roteiro. Pelo contrário, o nome de Jesus, ele nos dá uma identidade para que a gente possa carregar com fé e ousadia aquilo que Deus tem preparado para nós. Então guarde uma coisa, o nome de Jesus não é um amuleto, o nome de Jesus é um decreto celestial que transforma as realidades. Deixa eu repetir, o nome de Jesus é um decreto que transforma as realidades. Se nós precisamos, irmãos, de uma intervenção, se nós precisamos de algo, nós precisamos aplicar e colocar o nome de Jesus e aplicar aquela realidade, o que vai mudar e vai transformar situações que nós estamos vivendo. Irmãos, não é um amuleto, e eu tenho dito isso repetidas vezes. Eu falei semana passada, às vezes as pessoas abrem uma Bíblia em casa, no Salmo 91, e sequer sabem o que lá está escrito. Pessoas colocam nos seus carros, né, a Bíblia aberta no Salmo 91, como se aquilo ali fosse um para-choque, um escudo. E, infelizmente, outras pessoas também utilizam o nome de Jesus. Já virou chavão, as pessoas dizem sem saber. O nome, as pessoas dizem, o sangue de Jesus tem poder. O que isso significa? Isso tem alguma relevância para quem está dizendo isso? Ou nós estamos repetindo? Como pessoas, nós gostamos de nos apegar a algo material, né? Nós gostamos de ter algo palpável, para a gente dizer assim, não, eu estou segurando, eu estou levando. Durante muito tempo, virou crendice popular, né? Coloque uma nota de $1 na sua carteira, porque essa nota de $1 vai atrair dinheiro. Você que está com a nota de $1 na carteira, não abra agora para olhar, faz isso quando chegar em casa para não se denunciar, tá bom? Se fosse assim, irmãos, essas coisas no automático, a gente teria conseguido muito bem, mas sabe, infelizmente as pessoas usam o nome de Jesus como um amuleto, ao invés de usarem como um decreto celestial que transforma a realidade. Então, hoje, o que eu queria compartilhar com vocês é o que significa usar o nome de Jesus com consistência, com fé e posicionamento. Irmãos, a arma mais poderosa que nós temos é essa, porque o nome de Jesus carrega a autoridade para mudar circunstâncias, e principalmente circunstâncias para curar e para libertar. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas venceu a morte, mas ele também transferiu à igreja o poder do seu nome. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, a autoridade desse nome não está em quem usa. Pode parecer chocante, conflitante, contrastante. Pode parecer até uma coisa que nós não venhamos a concordar. Mas é o princípio. A autoridade não está no nome. Perdão, a autoridade não está em quem usa, mas a autoridade está no nome de quem autorizou o seu uso. Por isso, as nossas orações, elas devem ser feitas ao Pai no nome de Jesus. Irmãos, nós vivemos uma era da igreja que, graças a Deus, eu acho que a gente tem crescido nisso, que muitas vezes as pessoas se culpavam por determinadas situações. Isso aconteceu porque eu não orei desse jeito, ou isso aconteceu porque eu não estava preparado, isso aconteceu porque eu não jejuei o suficiente, e muitas vezes nós estamos distorcendo um princípio espiritual. Nós estamos tirando o foco porque nós não fazemos nada. Quem faz é Jesus Cristo. E muitas vezes colocamos o foco em nós. E muitas vezes gostaríamos até de ser aplaudidos por isso, gostaríamos de ser celebrados por isso, gostaríamos de ficar em evidência. Mas, irmãos, na nossa caminhada tem tudo a ver com Jesus e aquilo que ele estabeleceu, e não tem nada a ver comigo.
Isso não quer dizer que eu posso viver uma vida displicente, pecando, agindo de uma maneira incorreta, como se Deus tivesse que abonar e assinar todos os erros que eu faço. Pelo contrário, a gente vai ver aqui mais à frente em um ponto que eu quero abordar com vocês. Mas o que eu quero trazer para nós é que a autoridade não está em quem usa, mas se nós sabemos de fato quem somos e usamos isso baseado no preceito da palavra de Deus, aí então as coisas vão caminhar e nós veremos como que acontece. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 17. Marcos 16, 17 diz assim: os sinais acompanharão aqueles que creem. Vamos focar no texto. Olha o que Jesus está dizendo. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Volta fazendo favor, João. Então está aqui, olha, em meu nome. Irmãos, nós cristãos mudamos o evangelho e tiramos o foco do nome de Jesus e colocamos o foco na pessoa. E infelizmente muitos estão cansados, sobrecarregados já, e muitas vezes nós estamos querendo buscar em Deus, por que essas coisas não acontecem comigo, sendo que eu oro, eu vou no monte, eu jejuo, eu faço isso e aquilo. O que a Bíblia está dizendo é em usar o nome de Jesus. Se nós usarmos o nome de Jesus, nós expulsaremos demônios, nós falaremos novas línguas, nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é um princípio básico da palavra de Deus. Mas infelizmente nós esquecemos isso. Irmãos, nós até dizemos corriqueiramente que muitos não precisam de Jesus na sua vida, porque as pessoas estão tão acostumadas a apresentar referência que eles querem. Então eles dizem, eu fiz isso, eu me preparei, eu vou. Tem gente indo na montanha orar por outros, as pessoas estão terceirizando a fé, estão quase pagando para alguém orar e fazer o serviço que elas querem que seja feito no benefício deles. Embora Deus não queira serviço, a única coisa que Deus nos deu foi o nome de Jesus, e é na autoridade do nome de Jesus que devemos caminhar e nos fazer. O nome de Jesus é a autorização oficial do céu para que o impossível se torne real na nossa vida. E como igreja, irmãos, nós não estamos em busca do natural. Nós não queremos fazer as coisas que todas as pessoas fazem. Nós estamos em busca do sobrenatural. Nós queremos aplicar isso e queremos mudar circunstância. Aonde existe morte, nós ordenamos vida em nome de Jesus. Aonde existe enfermidade, nós ordenamos cura em nome de Jesus. Aonde existe desavença, nós ordenamos que haja paz em nome de Jesus. E é assim que nós mudamos as circunstâncias. Não é baseado, Senhor, baseado na minha semana de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de consagração. Senhor, eu não liguei a televisão para não ver nada impuro com os meus olhos, não saí na rua para ver nada que chamasse minha atenção. Então, baseado em tudo isso que eu fiz, é assim que a Bíblia nos ensina a orar? Claro que não. Mas, infelizmente, foi passada uma conduta errônea para a igreja, que deveria ser feita assim. Irmãos, a Bíblia fala para a gente sobre conquistas, sobre realidades. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu perdão já foi concedido. Sabe quando? Quando você creu. Jesus morreu por você. Sabe aonde está o seu perdão? Está numa cruz há 2000 anos atrás. Agora a pergunta é, como que eu chego no meu perdão? Pelo arrependimento. São coisas simples que muitas vezes nós esquecemos. Não é porque eu sou perdoado que eu faço aquilo que eu quero. O caminho que nos leva ao à cruz, ao perdão, todo o nosso passado que foi rejeitado ali na cruz do Calvário, se chama arrependimento. Existem coisas que nos levam até lá. O que a gente está aprendendo, a gente está entendendo que mudar circunstâncias nos leva até essas circunstâncias que precisam ser mudadas, é o nome de Jesus e não aquilo que nós fazemos. Abra comigo sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3, verso de número 6. Atos, capítulo 3, verso de número 6.
Diz assim: Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se. Pedro, quando encontrou o paralítico na porta do templo, ele simplesmente ordenou. Às vezes nós esquecemos esse preceito da palavra de Deus. Pedro não chegou e está dizendo: Deus, se o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu sei da situação e etc. E tal. O que a gente precisa entender e que a Bíblia nos dá a permissão, o modo de caminhar é exatamente esse. Ele não pediu, ele ordenou e o milagre aconteceu. E se você tem o Espírito de Deus, então você também tem acesso ao nome de Jesus para fazer isso sobre enfermidade, livrar mentes que estão oprimidas e quebrar vícios, quaisquer que sejam, na autoridade do nome de Jesus. A autoridade é dele, é no nome dele, é endossado por ele. Ou seja, Jesus nos deu uma procuração para nós agirmos em nome dele. A procuração é um instrumento legal que é reconhecido. Se você tem uma procuração de uma pessoa, você representa ela, você fala por ela, você assina por ela, dependendo, do nível de autorização que isso tem. O que a gente precisa entender é que essa procuração de Jesus nos foi dada de uma forma irrestrita, para usarmos o nome dele. Mas onde que nós vamos usar o nome de Jesus? Exatamente em situações que as realidades precisam ser mudadas. Quando nós encontramos a enfermidade, é ali que o nome de Jesus precisa ser aplicado. Quando nós encontramos prisões mentais, pessoas que ainda são escravas, subjugadas, estão aí sofrendo tormento na sua mente, aí que a palavra de Jesus precisa entrar e precisa mudar. Na quebra de vícios e circunstâncias que não podem naturalmente ser mudadas, mas que são conquistadas e são vistas. E a gente vai ver o nome de Jesus fazer e acontecer milagres. E a gente tem sido testemunho disso em toda a nossa caminhada, naquilo que o Senhor tem apresentado para nós. Por isso, quando você for orar por alguém, declare com fé, em nome de Jesus. Se é para ser curado, seja curado. Se é para ser livre, seja livre. Se é para ser liberto, seja liberto. Não use o nome com dúvida, use como quem tem autoridade legal para agir e fazer aquilo que Jesus estabeleceu para nós. A autoridade, irmão, se ela não for usada, não tem validade. É o que eu estou falando para vocês. Às vezes a gente fica preocupado: meu Deus, meus pecados. Seus pecados foram perdoados quando Jesus morreu na cruz. Foi um ato passado que vigora até hoje, mas para eu alcançar, como eu disse para vocês, se eu não me arrepender, isso não vai ter efetividade sobre a minha vida. A caminhada diz da nossa disponibilidade, dos passos, do entendimento e da sinceridade daquilo que nós queremos alcançar. Sabe, o nome de Jesus, ele foi dado à igreja para fazer a diferença. Nós não estamos nessa terra lutando com armas naturais, nós estamos lutando com armas espirituais. E isso precisa ficar muito claro para você. Nós estamos trazendo a realidade espiritual do céu para que ela povoe a terra. Se os céus são os céus do Senhor, se o Senhor governa os céus, o que foi que Jesus nos ensinou na oração de Mateus capítulo 6? Venha sobre nós, a oração que Jesus fala, seja feita na terra a tua vontade como ela é feita no céu. E é assim que a gente precisa fazer. Pai, a vontade é tua e eu aplico a minha realidade. E em nome de Jesus, as realidades precisam se curvar ao nome de Jesus. Nós vivemos, irmãos, em uma constante guerra espiritual. Que a gente goste ou não goste, aceite ou não aceite, ache bom ou não ache, mas essa é a realidade. Mas a boa notícia é que essa guerra já tem um vencedor. Nós sabemos o final. Irmãos, se nós soubéssemos o final de muitas coisas na nossa vida e na nossa jornada, a gente não sofreria tanto. Já pensou? Puxa vida, como é que eu vou finalizar o meu mês? Como que as coisas vão acabar no final do ano? O curso que eu estou entrando aqui agora, o financiamento que eu vou fazer? Se a gente já pudesse olhar lá na frente, soubesse todas essas coisas, a gente não sofreria tanto.
No nosso encontro de homens que nós tivemos sexta-feira, uma das coisas que nós falamos aqui é isso, o quanto que a gente sofre sem precisar, porque no final a gente sabe que a vitória vem do Senhor, mas quantas vezes nós não olhamos para o Senhor, nós olhamos para as circunstâncias, e quantas vezes nós sofremos por isso. A boa notícia é que essa vitória espiritual já foi vencida. Jesus é o vencedor e a Bíblia diz que nós estamos, então, ao lado dele, reinando. Nós já sabemos o final de tudo isso. Jesus já ganhou, Jesus já venceu, ele nos transferiu não só a vitória, mas o poder de usarmos o seu nome. Irmãos, porque quando Jesus andou nessa terra, veio um leproso para ele e falou assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Sabe o que o Jesus falou para ele? Eu quero, seja limpo. E é assim que as coisas vão caminhar. Quando o sonho de uma vida, de alguém que morreu antes do tempo, chamado Lázaro, morreu, suas irmãs chegaram para Jesus e falaram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E perguntou para Marta: Marta, você crê nisso? Ela falou: eu creio, no último dia nós seremos ressuscitados. E Jesus falou: você disse uma coisa certa, a morte para nós é um até logo, não é o ponto final, nós vamos nos ver e vamos chegar lá juntos. Mas o que Jesus diz para ela: olha, eu vou lá ressuscitar o seu irmão, porque algumas coisas não podem parar, elas foram interrompidas, mas Deus tem planos, e os planos de Deus, então, fazem até com que o morto ressuscite, tenha agora uma nova jornada, e nós conhecemos a história. O nome de Jesus é a bandeira que o inferno não consegue ignorar. Porque o inferno acha que determinou a situação, que alcançou, que trouxe graça, trouxe vitória, trouxe algumas realidades, mas o que a gente precisa entender é que quando essa bandeira é fincada lá, o inferno treme. Ele sabe que as circunstâncias são mudadas, eles não podem reter, como a morte não pôde reter Jesus, os grilhões foram quebrados e um novo tempo se abriu. Por isso que quando Jesus enviou os 70 discípulos, eles voltaram impactados. Olha comigo aqui, Lucas capítulo 10, verso de número 17. Lucas capítulo 10, verso de número 17, diz assim: quando os 72 discípulos voltaram, aqui fala sobre quando Jesus enviou 70 dos seus discípulos. Jesus falou com eles o seguinte: vocês vão agora pelas cidades, vão pelos campos, vão pelas aldeias, e vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Vocês repreenderão os demônios, e os demônios deixarão essas pessoas serão libertas. E diz a Bíblia que eles foram, e é interessante que a Bíblia fala sobre 2 envios. Primeiro, Jesus enviou os 12, e o envio dos 12, eles não voltaram jubilosos, mas os 70 voltaram. E aí existe um contraste muito interessante. Quando os 72 discípulos voltaram, eles relataram com alegria. Qual foi a alegria deles? Senhor, até os demônios nos obedecem pela tua autoridade. A outra versão diz assim: até os demônios nos obedecem pelo nome de Jesus. Olha que coisa que a gente está vendo na Bíblia. Irmãos, Jesus nos deu poder sobre as circunstâncias, acima, ele está sobre tudo, ele está sentado nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, nome, enfermidade, doença ou qualquer outra coisa que se possa nominar. E isso foi dado para nós. Olha que interessante, Senhor, eles voltaram com alegria. Funciona. Irmãos, sabe o que é isso? Funciona. Mas por que funciona? Porque foi experimentado. O que a Bíblia está dizendo para nós é que não adianta a gente ter tudo isso embutido naquilo que o Senhor nos dá se a gente não usa. Irmãos, é como se eu tivesse um utensílio dentro de casa e eu não uso. Quantas vezes isso acontece com a gente? Mexendo nas gavetas, nós achamos: puxa vida, eu tinha isso aqui, isso poderia ter facilitado minha vida tanto, eu não sabia que esse negócio estava guardado aqui. É como você pegar um martelo e uma talhadeira para abrir uma lata
dentro de casa, sendo que você tem um abridor de latas? É claro que é um exemplo meio ruim, mas veja isso. Você não tendo como abrir uma lata, precisando pegar o que está dentro da lata, seja ali uma milha, um milho, uma seleta de alguma coisa, ou uma lata de pêssego, sei lá, uma lata de qualquer coisa que você queira abrir, e aí você vai pegar um martelo e uma talhadeira e está batendo com aquele negócio, sujando o conteúdo todo, sendo que você tem um abridor de latas em casa. O equipamento certo para poder usar facilita o nosso trabalho, traz efetividade e a gente consegue o efeito. O que os discípulos estão falando é o seguinte: nós experimentamos o teu nome, Senhor. E aí eu pergunto para nós, igreja, hoje, será que nós temos consciência do poder do nome de Jesus que nos foi dado? Ou será que nós ainda estamos nos curvando diante das situações e agindo como seres humanos naturais? O que eu falo natural? Natural é que não está ligado com o seu Pai Celestial. Então, irmãos, o nome de Jesus paralisa obras das trevas, desfaz as maldições e silencia todas as acusações espirituais. Pare de aceitar ataques espirituais como sendo algo normal. Você tem agora um poder para mudar essa circunstância. Chegou em casa, o ambiente está opresso, declara em nome de Jesus: nesse lugar só Jesus reina. Escuridão, eu te ordeno em nome de Jesus, sai. Opressão, demônios, sejam amarrados agora e levados para longe daqui. Eu peço que os anjos de Deus venham aqui, tirem todo esse lixo da minha casa, para que reine a paz, o amor e o favor de Deus. Irmãos, ore até as circunstâncias serem mudadas, porque é isso que a gente precisa trazer, uma realidade espiritual para mudar o nosso natural. Quantas vezes estamos vivendo angustiados com coisas, e isso só nos leva a orar em nome de Jesus. Pai, se eu estou me sentindo assim, tem um princípio por trás disso, e comece a orar. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, me dá sabedoria e me dá entendimento para saber o que é que está causando essa angústia na minha vida. Eu quero repreender então essa origem, sabe, seja o medo, seja a preocupação com alguma coisa que está vindo, seja qualquer pensamento desafiador, dizendo que eu não vou dar conta, que eu vou falhar, seja o que for, nós temos esse poder e essa autoridade para mudar essas circunstâncias na nossa vida. Circunstâncias que precisam ser mudadas, elas acontecem pelo nome de Jesus. Nós enfrentamos pensamentos, nós enfrentamos desafios, às vezes pensamentos de falha, de morte, de confusão espiritual, mas use o nome de Jesus para que todas essas coisas aconteçam. Sabe, o céu te autorizou a agir, portanto, não aceite viver debaixo de opressão, acuado por pensamentos perturbadores que vêm sobre nós. Em nome de Jesus, rejeite isso. E aí é aquilo que eu tenho dito, irmãos, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu posso ir, com Ele eu posso andar. O louvor de hoje foi todo voltado para isso, para o poder do nome de Jesus. Declare sobre toda situação e circunstâncias. Nós cantamos isso nessa manhã, porque nós entendemos, igreja, que nós temos a capacidade de vivermos tudo que nos foi dado e conquistado. E é assim que Jesus deixou determinado para nós, uma igreja vitoriosa, uma igreja que caminha, uma igreja consistente, uma igreja que dá passo sobre passo, uma igreja que vive acima das circunstâncias e, sobretudo, uma igreja que muda destinos, muda os fatos, sabe? Essas coisas precisam se converter e a gente começa a viver e desfrutar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, como é poderoso aquilo que nos foi dado. E pelo nome de Jesus você tem acesso ao trono. Pare de orar como quem bate em uma porta trancada. Irmãos, quantas vezes as pessoas usam um texto do Velho Testamento que não tem mais realidade com a nova aliança em Jesus Cristo. No Velho Testamento, para que Israel fosse abençoado, havia uma condicional. Você quer plantar e quer colher? Então faça isso. Você quer ser abençoado no campo e na cidade? Então faça isso. O que é isso? Obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Vocês vão plantar na terra 6 anos. O 7º ano, não plantem, dê descanso para a terra. Deus havia estabelecido isso. Durante 490 anos, Israel ignorou.
Israel foi levado para o cativeiro. Sabe quantos anos duraram o cativeiro? 70. 490 anos sem obedecer a palavra de Deus. 70 anos de descanso precisaram ser estabelecidos. Depois Israel volta. É a volta para Jerusalém, reconstrução do templo e dos muros da cidade. Sabe o que é isso? No Antigo Testamento, então, era condicional. Por que os céus ficavam fechados e o chão parecia como bronze? Por conta da desobediência. Muito cristão ainda se coloca nessa condição, dizendo, os céus estão fechados e estão parecendo de bronze para mim, minha oração não passa disso. Pare com isso, irmãos, o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. Como que você quer estar mais próximo, mais perto de Deus, sendo que a Bíblia diz que não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita dentro de vós. Essa era uma realidade antiga do Velho Testamento, a promessa de Jesus, quando ele reúne com os últimos momentos com seus discípulos, ele disse assim, olha, eu vou, e quando eu for, eu vou enviar outro igual a mim, eu vou enviar o Espírito Santo, ele não somente estará convosco, mas habitará em vós, e ele vos ensinará a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e o Espírito, todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, porque é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Eu estou conectado com o Senhor. Não existe uma desconexão. Então não ore como quem bate numa porta trancada. Mas quem entende o poder do nome de Jesus sabe que essa porta de comunicação com Deus, ela sempre está aberta. É uma porta para nós aberta, você tem acesso a Deus 24/7. O que é 24/7? 24 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em todo tempo integral, seja de madrugada, quando você acorda e perde o sono, quando vem um pensamento que te incomoda, uma inquietação, Senhor, eu estou aqui. Em qualquer momento que você fizer isso, você pode orar e você pode desfrutar aquilo que o Senhor tem. Sabe, orar em nome de Jesus não é apenas terminar a oração com uma frase bonita, é entrar na sala do trono e falar face a face com o seu Pai, porque a credencial de acesso foi te dada. Não é você quem compra, não é você quem constrói essa credencial, não é baseada em atos, em obediência ou qualquer outra coisa, é baseado em nome de Jesus. Irmãos, a gente precisa sair de foco, a gente precisa dar glória ao Senhor. A gente precisa entender que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. O Evangelho se chama Evangelho de Jesus Cristo. É a boa nova que Ele veio nos trazer. É através dEle, por intermédio dEle, que todas as coisas funcionam e começam a acontecer na nossa vida. Abra comigo sua Bíblia em João 14, verso de número 14. Olha o acesso do céu. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. A outra versão que a gente conhece diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A Bíblia deixa claro para a gente, é Jesus, é o Senhor, é baseado nele, naquilo que ele tem para nós, é uma nova aliança. Por isso, quando nós oramos com base no nome de Jesus, nós oramos na justiça dele e não na nossa. Nós oramos em nome dele pelos feitos realizados por ele e não por nós. Então, você não está tentando convencer um Deus ocupado. Irmãos, eu acho isso tremendo para nós. Porque muitas pessoas têm a ideia o seguinte, Deus é um Deus ocupado. Ou Deus é um Deus que resiste àquilo que a gente está fazendo. E nos ensinaram, então, a falar com esse Deus ocupado para ver se ele arruma um segundinho na agenda dele para ver se ele consegue nos atender. Senhor, para um pouquinho, ouve o que eu estou fazendo. Muitos se dirigem a Deus clamando como se nós fôssemos um verme, ou a pior de todas as criaturas, sendo que Deus não pudesse nos dar a devida atenção.
Você não está tentando convencer um Deus ocupado. Você está falando com o Pai Celestial que já te autorizou a usar o nome de Jesus, que quer te tratar como filho. Meu filho, senta comigo à mesa. Vamos aqui compartilhar o que é que você quer. Me fala do seu coração. O que é que você está sentindo? O que é que você está precisando? E não alguém implorando, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, e etc e tal. Irmãos, nos ensinaram a orar de joelhos. Algumas pessoas se sentem bem fazendo com isso. Se é o seu caso, ore da maneira como você quiser, mas não é a minha posição de oração que vai fazer Deus ouvir a minha oração. É o nome de Jesus que me credencia a entrar e estar diante dele. Não é a posição, não é o modo, não é a roupa que eu estou usando. Hoje, visivelmente, nós não precisamos apresentar nada aos olhos dos homens, porque Deus conhece o coração. Quantos estão usando pano de saco e até cinzas na cabeça, que era um símbolo do Velho Testamento, era outra realidade, não é a nossa. E as pessoas acham que é a postura, é a posição. Quem faz, e o faz porque quer, glória a Deus. Mas não se iluda que é a sua posição de chegar e se ajoelhar e se encurvar, que Deus vai te ouvir. Tem oração que a gente faz jubilando, pulando de alegria, agora tem oração que a gente faz chorando, que o coração nosso está quebrado e precisa ser consolado. Mas não é aquilo que eu faço. Você já tem o acesso liberado ao seu Pai, e o seu Pai não quer te tratar como qualquer um, seu Pai quer te tratar como filho. O filho pródigo, quando volta para casa, todo rasgado, sujo, imundo, não só pelos dias que ele andou para chegar em casa, mas por uma vida miserável de pecado que ele teve gastando a fortuna do seu pai. Mas quando ele chega em casa e ele vai falar, eu não quero ser teu filho, o pai interrompe ele agora e fala, coloca de novo uma roupa nesse menino, coloca sapato no seu pé, coloca o anel da família, dá um banho nele, dá a roupa, e eu vou fazer um churrasco para todo mundo, porque o meu filho estava morto e reviveu. E o pai faz festa. Irmãos, se nós tivermos essa consciência quando formos orar, quanto que o pai anseia por esse momento de intimidade e comunhão conosco. Aleluia, vem meu filho. Sabe uma visão que eu tenho? É como se Deus estivesse falando aqui, senta aqui. Ou então, se você quiser, senta no meu colo, olha para mim, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Escuta a batida do meu coração. Sente o amor que eu tenho por você, sente o meu calor, a ternura. Nos pintaram um Deus carrasco, que está querendo nos punir. Jesus veio nos mostrar o Pai, porque o coração do Pai é acolhedor. Irmãos, quem que chegou diante de Jesus, que Jesus enxotou, que Jesus falou, você não pode. E olha que Jesus, ele foi por todos os lugares. Jesus tocou em enfermos que não podiam ser tocados, leprosos. Jesus expulsou demônios de pessoas que não deveriam nem sequer chegar perto de outros, mas Jesus está tocando essas pessoas. Jesus as acolhe. E aí, nos momentos finais da sua vida, Jesus está falando, olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E aí Felipe vira para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, eu estou caminhando com vocês o tempo inteiro, eu só faço aquilo que o meu Pai me vê. Como que você me diz, mostra o Pai? Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Aí quando chega o impuro para Jesus e pergunta, se o Senhor quiser me curar, eu quero. E a gente vê Jesus expressando a vontade de Deus. A gente vê Jesus mostrando o coração do Pai, e é exatamente isso. Você tem acesso ao seu Pai. O acesso não é o tempo que você passa se consagrando, que você passa se preparando, etc. E tal. O acesso é o nome de Jesus. Por isso que a gente começa a orar, Pai, no nome de Jesus, obrigado por me fazer entender que eu estou sentado à tua mesa. Pai, obrigado porque eu posso compartilhar. Pai, obrigado porque eu posso orar. Pai, obrigado porque a tua palavra diz para eu não andar ansioso por coisa alguma,
mas que sejam conhecidas diante de ti as minhas orações com súplicas e ações de graça, porque o Senhor guarda o meu pensamento, guarda o meu entendimento, guarda o meu coração, e o Senhor me livra dessa ansiedade, porque o que eu preciso coloco diante do Senhor, e até o fim do dia eu espero a intervenção, a resposta, eu espero a situação sendo mudada, eu espero o sobrenatural do Senhor vindo sobre nós. Mude a sua postura. Oração não é um ritual, é uma ação legal em nome de um rei vencedor. Por isso, aproxime-se de Deus Pai com fé. E por fim, eu queria ver com vocês, o nome de Jesus é a nossa identidade espiritual. No mundo espiritual, você não é conhecido pelo seu sobrenome. No mundo espiritual, você é conhecido pelo nome de quem você carrega. Cuidado com isso. Deixa eu repetir. No mundo espiritual, nós não somos conhecidos pelo nosso sobrenome e nem pelo nosso nome. No mundo espiritual, nós somos conhecidos pela nossa identidade que nos foi dada em Deus e pelo nome que você carrega. Abra comigo sua Bíblia em Atos, capítulo 19, verso de número 13. Diz assim, acompanhe comigo a leitura do texto aqui. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Havia um grupo que vivia em Jerusalém, provavelmente, judeus, viviam em Jerusalém, e eles viram algumas coisas acontecendo e eles acharam bacana. Sabe o que eles começaram a fazer? Foram procurar demônios. Na linguagem crentez nossa, são os papademônios. Já ouviram falar? É gente que quer achar demônio em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é coisa e tal. Fica aí procurando, São os caça-demônios. Havia lá na época de Paulo, quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, um grupo desse aí. Então diz o texto que havia alguns judeus que viajavam pelas cidades expulsando demônio. Agora, vamos continuar com o texto. Eles tentavam usar o nome de Jesus. O que eles faziam? Eles tentavam usar o nome de Jesus. Aí eles diziam assim, sabe aquele tipo de coisa que o cara viu um negócio acontecer, achou legal e bacana, e acha que ele pode fazer, Ordeno que saia em nome de Jesus. Até aí, tudo bem. Se eles tivessem a sua identidade espiritual confirmada por Deus. Se eles tivessem recebido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas olha o final triste da história. A quem Paulo anuncia. Lascou. Verso 14. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo. Identidade espiritual é o Senhor quem nos dá. Mas vocês quem são? Olha o que aconteceu. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Irmãos, esse texto é muito interessante, porque fala sobre alguém que dizia aí, vamos fazer do jeito que faz, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não conheciam quem era Jesus, E aí o demônio disse, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, irmãos, a questão é que nós fomos autorizados. O que eu quero trazer para nós é que você tem legalidade para usar o nome de Jesus. Você tem o direito. O seu nome está escrito no livro da vida. Está registrado. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. João 1,12, 1,11. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus está registrado lá.
Quando você quer saber as suas origens, se você precisa de uma nova certidão, você vai no cartório. E você vai fazer um pedido para o cartório. Eu queria solicitar a minha certidão de nascimento. Seja simples, seja uma completa, chamada de inteiro teor. Qual é a primeira qualificação que nós recebemos? No dia tal, do ano tal, nasceu eu, filho de, e de, neto paterno de, e de. A partir do momento que você convida Jesus para entrar na sua vida, um registro nos céus é feito. Nasceu hoje, no reino do Espírito, o Eléu, filho do Deus vivo, que aceitou a Jesus Cristo. Sendo assim, eu transfiro para ele agora o poder e a autoridade do nome de Jesus, para que ele caminhe sobre toda e qualquer circunstância. No nome de Jesus, ele vai expelir demônios, vai falar em novas línguas, ele vai impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se ele beber alguma coisa mortífera, mal nenhum lhe fará. E a gente pode elencar aqui um monte de outras coisas. Porque nós não somos esses aqui, irmãos, que somos desconhecidos. Nós conhecemos Jesus. Jesus é uma experiência pessoal nossa. Ele salvou a minha vida, ele me transformou. Eu já falei para vocês aqui, se eu não tivesse aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já teria morrido e possivelmente estaria no inferno, mas pela graça salvadora de Jesus, pela sua bondade e amor, e não é a minha história, essa é a nossa história. Todos nós estamos aqui porque um dia o Senhor entrou na nossa vida e nos mudou. Nós não somos esses que fazem as coisas de Jesus sem o conhecer. É necessário que haja uma aliança com Ele. Nós demos a nossa vida, entregamos os nossos bens, o nosso ser, a nossa vontade, tudo aquilo que nós temos e somos. Nós não somos aqueles que só querem estar juntos. Era o caso desses aí. Tem muita gente que quer viver como se fosse casado, já falei isso aqui para nós, mas não querem viver a aliança do casamento. Falei para vocês alguns domingos atrás sobre essa nova modalidade que tem, quando as pessoas estão em uma união estável. O que é união estável? Eu quero usar e desfrutar de todos os benefícios do casamento, só não quero uma aliança. Porque aliança envolve algo mais. Na aliança, tudo que é de um é de outro. Tudo que a gente constrói junto é nosso. Nessa união aí, né, que tem, aí não, cada um vive sua vida, mas a gente desfruta de todas as coisas. A gente só quer desfrutar e usufruir, mas a gente não quer comprometer. Jesus não é esse tipo de gente. Esse tipo de gente era os filhos, 7 filhos de um dos principais sacerdotes chamado Seva. O que eles queriam? Promoção. Sabe o que eles estavam fazendo? Um vídeo para o TikTok, para o Instagram. Filma a gente aqui expulsando demônio. Ó, chega perto. Põe um microfone aqui na gente, para que a nossa voz seja gravada. Volta lá, João, um pouquinho para mim. Os homens que... volta mais um, faz um favor. Alguns judeus viajavam pela cidade expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome de Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Isso, infelizmente, é uma igreja que a gente encontra hoje que quer uma união estável. Eu posso até frequentar a igreja, mas eu não quero compromisso. Eu posso até desfrutar das coisas, mas aqui vocês não vão ver o meu dinheiro, aqui vocês não vão ver minha contribuição, aqui eu não faço nada, eu não trabalho, e etc. e tal. São pessoas que muitas vezes têm um conceito equivocado. Jesus não quer um pedaço da nossa vida. Jesus, ou nós somos dele ou não somos. O compromisso é com uma aliança. Isso aqui não é aliança. Isso aqui é essa união que eu falei para vocês aí. Sabe, não basta conhecer o nome de Jesus, é preciso viver com aliança com ele. O nome de Jesus não é uma fórmula para a gente ter escape em algumas situações. O nome de Jesus é uma autoridade, uma nova identidade, é renunciar ao pecado, é renunciar às coisas desse mundo e viver como o Senhor quer que a gente viva. O nome de Jesus é a nossa herança, é a nossa arma, é a nossa identidade. O nome de Jesus é a nossa herança, é
é a nossa arma e a nossa identidade. Quem nós somos. Irmãos, quando você entra, o inferno treme. Você pode até não ver, não sentir, não entender, mas não precisa sentir. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque chega alguém com autoridade em nome de Jesus. Quantos testemunhos e relatos a gente ouve de situações que estão ali, as pessoas dizem, não posso fazer nada aqui não, porque tem alguém aqui que não deixa com que isso que eu estou tentando fazer aqui aconteça. Somos representantes conhecidos, sabe? Você não é qualquer um, você é um agente autorizado a agir em nome dos reis. O nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus vence o inferno, o nome de Jesus tornou constante e permanentemente os céus abertos para nós. Não entramos na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus triunfou aqui, ele se assentou ao lado do trono de Deus. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se você quer falar com Deus Pai, olha para o lado. Porque esse é o lugar onde nós estamos. Quer falar com Deus Pai? Olha para o lado. Olha para o lado esquerdo, eu olhei para o lado errado. Por quê? Porque Jesus está sentado no lado direito para ele, então Deus está no trono do nosso lado esquerdo. Então, quando você for orar, você fala, Pai, obrigado porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou teu filho, eu sou a noiva que foi purificada, lavada no sangue de Jesus, minhas vestes estão brancas, o acusador ficou lá embaixo, ele não entra mais. Quem o Senhor nos tem abençoado, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Olha que jeito bom de começar a oração. Baixa a gravação depois, transcreve, faz ela todos os dias, porque são essas coisas que são importantes para nós. Sabe? Tome uma posição, use o nome de Jesus, declare o nome com ousadia, ore com confiança, enfrente as trevas com autoridade. Você carrega um nome que nenhum outro nome possa resistir. Proclame nas situações que precisam, na sua casa, na sua saúde, na sua mente, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a vontade de Deus será estabelecida aqui, aqui e aqui. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria te convidar a olhar para uma circunstância na sua vida que precisa de uma intervenção divina, que precisa ser mudada. E mediante a palavra que foi dita aqui nessa manhã, eu queria te encorajar a começar a ministrar sobre essas circunstâncias. Nós cantamos aqui essa canção do poder do nome de Jesus e nós vamos cantá-la de novo. Mas eu queria que você separasse esse tempo para orar. Quais são as situações que precisam de uma intervenção e de uma mudança? Comece agora a proclamar e a orar essa realidade. Comece agora a ministrar isso sobre a sua vida. Diga, Pai, obrigado porque eu entendo que existe uma arma poderosa, que existe uma arma sobrenatural. É o nome do teu Filho Jesus. E é no nome dele que eu quero ministrar sobre isso. Eu quero abençoar a sua vida agora. Esse é um momento de vitória seu, que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, para que você possa entender toda essa realidade, para que isso se curve ao nome de Jesus. Você não é como filhos do sacerdote Sebas, que usavam o nome de Jesus que você desconhece. A Bíblia diz que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi a vós outros. Nós somos escolhidos para usar o nome de Jesus. Então declare essa realidade. Viva isso com fé e ousadia. Proclame agora, em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente
Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que esperança e liberdade, clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora, clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clamo o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clamo o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare nessa manhã, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia! Esse é o nome poderoso que foi te dado como herança. Então lembre-se disso, você tem uma herança, você tem uma identidade e você tem uma arma que você pode usar. Aleluia! Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem munido de autoridade sobre essa terra. O Senhor nos tem chamado para caminharmos sobre circunstâncias, problemas, desafios. O Senhor nos tem chamado para mudarmos, ó Deus,
aquilo que praticamente não pode ser mexido pelo homem, os céus vêm. E nós queremos trazer as respostas dos céus e aplicar na terra. Queremos, ó Deus, mudar situações, circunstâncias, trazer liberdade para aqueles que estão, ó Deus, ainda aprisionados, mentes, ó Deus, que estão travadas, para que elas possam se abrir e para que o teu Espírito Santo mande luz, entendimento, para que haja salvação e para nós, os teus filhos, que venhamos a andar em vitória em todo o tempo diante daquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigado por essa palavra, pelo entendimento que o Senhor nos tem trazido, para vivermos e experimentarmos o teu sobrenatural em todo o tempo, na nossa vida e na nossa caminhada. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e as consolações do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor te abençoe, uma semana de vitória. Até domingo que vem, para novamente celebrarmos a ceia e proclamarmos a vitória do Senhor. Um abraço, graça e paz.